Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E nesta semana nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Um dia de reflexão sobre a função da mulher, sobre os direitos que nós temos, sobre os deveres também que nós temos e sobre o respeito e a nossa saúde. E para falar um pouquinho desse universo feminino, eu estou aqui com a doutora Ana Zampieri, que é ginecologista e também é palestrante sobre este tema tão importante que é ser mulher. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Doutora, muito se fala em mulher, nos direitos, nos deveres, mas também a gente tem ouvido falar muito na agressão, na violência contra a mulher, que hoje também mata tanto quanto o câncer. Exatamente, Sandra. Hoje a gente está vivendo uma época onde a convergência do papel homem e mulher praticamente se intercala. Então já não existe mais o homem tem um papel e a mulher tem outro. A gente está caminhando mais ou menos paralelo. Sim. É exatamente o que nós queremos. Nós não queremos ser mais do que os homens, nem menos do que os homens. Nós queremos ser mulheres apenas. E isso é uma coisa que a gente vem conquistando ao longo da vida. Nos últimos 50 anos, a mulher nunca teve uma evolução tão importante quanto agora. Inclusive, esses casos de feminicídio que têm acontecido e que têm sido divulgado a nível de mundo, onde o homem mata a mulher apenas porque é mulher, nunca foi tão divulgado como agora. Antigamente poderia acontecer, mas muitas vezes a classe mais alta não divulgava por vergonha, a classe menos privilegiada não divulgava porque era assim mesmo, entre marido e mulher não se mete a colher. Hoje a gente sabe que entre marido e mulher se mete a colher, sim, e a gente é obrigada a fazer isso porque diz numa lei que existiu a partir da Lei Maria da Penha, que a mulher tem que ser protegida pela família, pela sociedade, pelo Estado. Então é importante que a gente também consiga intervir numa violência que houver ou faça uma denúncia. Então eu acho que a mulher partiu para uma evolução que não tem mais volta. A gente não tem como regredir, a gente só tem como melhorar. E o que a gente precisa mesmo é que nos sintamos bem do ponto de vista físico e emocional, para que tudo ao nosso redor fique bem também. Para que a família fique bem, para que os filhos fiquem bem, para que o nosso trabalho, as pessoas que convivam com a gente. Então eu acho que a gente está vivendo uma grande época e estamos tendo um grande papel. E eu acho que a gente está chegando no dia 8 de março agora com o intuito de celebrar. E não, apesar de tantas manifestações que há no mundo no 8 de março, e eu acompanho há mais de 20 anos, não teve um 8 de março que eu não celebrei, ou que eu não participei como palestra, ou como alguma coisa relacionada à mulher. Eu acho que mesmo apesar de tantas manifestações que há, que são muito importantes, é uma época da gente celebrar também, porque é uma época da gente saber o quanto a gente já conquistou. É verdade. E a menina, ela passa a ser mulher a partir do momento que ela menstruou. Ela já é uma mulher, o corpo já começa a se desenvolver mais, mas também é um momento que ela precisa ser melhor orientada. Porque hoje a gente sabe que existem muitas doenças sexualmente transmissíveis e também doenças que muitas vezes estão escondidas ali e que precisam ser avaliadas. De que forma as mães devem orientar as suas filhas quando elas começam este novo ciclo de vida? Exatamente. Mais uma coisa que vem a favor da mulher se sentir mais segura, mais protegida, porque no momento onde uma menina ela inicia uma vida sexual e ela tem a segurança de dizer para o namoradinho, para o companheiro, não, eu não quero ter uma vida sexual ainda porque não chegou minha hora, ela está se sentindo segura, ela está tendo a capacidade da escolha, porque muitas vezes a adolescente acaba iniciando uma vida sexual bem precoce, porque elas são muito maduras e acabam namorando um rapaz com mais idade. E acaba indo para uma indução onde acaba numa relação sexual e muitas vezes desprotegida e muitas vezes que não é o que a menina gostaria naquele momento. É verdade. Que ela não estaria pronta para aquilo, porque iniciar uma vida sexual é muito legal, é muito importante. Eu acho que é uma forma de um carinho, uma intimidade muito positiva, mas precisa estar protegida, precisa querer aquilo e não ser induzida.
Então, muitas meninas acabam indo para uma doença sexualmente transmissível ou para uma gravidez precoce, inesperada, exatamente por isso, porque acabam se apaixonando e acabam sendo induzidas pelo namorado, porque não se sentem seguras em dizer não. A mulher, ela precisa ter essa força de dizer não e dizer sim quando ela quiser também. Exatamente, e vem da família. Isso aí, porque vem é muita importante estrutura. que a mãe tenha essa habilidade de dentro de casa definir os papéis, porque aí a filha aprende. A gente não... Eu vejo pela minha família que eu tenho um filho e uma filha e eu converso com eles sempre, homem é homem, mulher é mulher. A gente procura nunca misturar, mãe, tu gosta de um, não gosta de outro, não. Eu gosto do meu filho como um homem e gosto da minha filha como mulher. E trato meu filho como homem e trato minha filha como mulher. Então, o que acontece isso? Existe uma diferença de papéis. Cada um tem seu papel na vida. A gente não precisa misturar as coisas. A gente só tem que viver bem o papel que a gente tem. E isso é muito tranquilo. Isso se chama respeito. Então, o que acontece? É importante que as meninas dentro de casa sigam o exemplo da mulher, da mãe. Então, é importante que a mãe saiba exatamente o que ela quer e como se posicionar dentro da família. Porque não adianta a mãe apanhar do marido, sofrer violência psicológica e dizer para minha filha, minha filha, isso que o pai está fazendo não é certo. Daí a menina vai pensar, mas como? Se a minha mãe aceita, eu vou aceitar também. E quando chegar na idade dela ter um relacionamento, o que ela vai fazer? Ela vai seguir o exemplo da mãe. É verdade. Doutora, muitas doenças sexualmente transmissíveis acabam tendo consequências para o resto da vida. Quando acontece isso na adolescência, compromete depois, se a menina quiser ter uma gravidez, constituir uma família? Quais são os riscos reais? Verdade. A doença sexualmente transmissível, ela tem um fator que pode ser sintomática, aparecer sintomas, e outro assintomática, não ter sintomas nenhum na hora que ocorre a contaminação. Por isso que é importante a proteção, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer uma doença sexualmente transmissível. Existem doenças que podem levar a menina à infertilidade. Então, tá com 16, 17 anos, teve relação desprotegida, pegou uma doença e essa doença pode obstruir as trompas e essa menina nunca conseguir engravidar. Existem outras doenças, como a sífilis, que é extremamente complicada do ponto de vista clínico, porque normalmente não dá sintomas, dá uma feridinha pequenininha e depois desaparece por conta, mesmo que não é tratado. E aí, com o passar do tempo, começa a ter as consequências na sífilis secundária, na sífilis terciária, inclusive atingindo o sistema nervoso central. Então, o que acontece? Por isso que é importante, mais uma vez frisando, que a vida sexual, ela não precisa deixar de existir, mas ela tem que existir com proteção. Proteção contra uma gravidez na adolescência, com o anticoncepcional, com o anticoncepcional injetável, com o dispositivo intrauterino, que é o DIU, e com a camisinha, porque a camisinha, ela vai complementar o método que a menina está usando, ou a pílula, ou a injeção, ou até mesmo o DIU, e vai proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente sabe que existem muitos casos e qualquer mulher pode passar por uma cistite e também por uma candidíase. Fale um pouquinho sobre essas duas doenças. Verdade. O que eu queria complementar, Sandra, da questão anterior, se a DST pode levar a alguma doença na menina para o resto da vida, eu acho que uma das maiores doenças que fica na menina é do ponto de vista emocional, que é muito humilhante ter uma doença sexualmente transmissível. É humilhante no sentido de que a menina ou a mulher, ela está se doando, ela está apaixonada, ela está vivendo um momento de carinho, na concepção dela de amor, e de repente aparece uma doença que muitas vezes vai ficar com ela para o resto da vida, como é o caso do herpes genital. Então, eu acho que tem um fator emocional muito importante. Tem esse fator da humilhação. Então, isso é uma coisa que a gente tem que evitar o máximo. É verdade. Ovário policístico. O que é? De que forma tratar? Pois é. Existe uma definição popular de ovário policístico, que é quando fazem uma ecografia do útero e do ovário, aparece alguns cistinhos no ovário e na ecografia.
E existe uma doença que se chama síndrome do ovário policístico, que é uma doença diagnosticada através de exames laboratoriais, exames de hormônio, através de sintomas que a pessoa vem a ter e de sinais. Então, são coisas diferentes, que têm origem diferente, que têm tratamento diferente e que causam na pessoa repercussões diferentes. Então, existe a síndrome do ovário policístico e os ovários policísticos, que é uma coisa bem comum que a gente enxerga em muitas ecografias. A síndrome do ovário policístico é uma doença que precisa ser tratada, porque muitas vezes dificulta a possibilidade de uma gravidez no futuro. Então, é importante fazer um diagnóstico certo para fazer um tratamento correto na época certa também. E o mioma uterino? Pois é, mioma uterino é uma doença que acontece no útero, na própria musculatura do útero, e que não traz repercussão séria para a mulher normalmente. Esse mioma, com o passar do tempo, se não é tratado, ele pode degenerar. Por fora ele fica uma casquinha e por dentro ele fica uma água. Uhum. E essa água pode gerar uma hiperplasia, que vai gerar uma atipia, que pode gerar um câncer de útero. Então, o mioma uterino é importante ou fazer um tratamento ou fazer um controle, fazer controle ecográfico para ver o tamanho, se está crescendo, se está reduzindo. Normalmente, quando a mulher entra na menopausa, o mioma entra na menopausa junto, ele murcha. Uhum. Doutora, o câncer de colo uterino e o câncer de mama são dois cânceres que assustam muito a mulher, porém a impressão que dá é que a preocupação da mulher é muito mais com a mama do que com o útero. É assim no consultório? É assim também. O câncer de colo de útero também mata muita mulher no Brasil, infelizmente, porque é um câncer 100% tratável e 100% curável. Uhum. Então, a gente consegue fazer um bom manejo no câncer de colo uterino, na prevenção do câncer de colo uterino, através dos exames de prevenção, que é o citopatológico, que é feito normalmente uma vez por ano. E quando acontece um caso de uma doença, ela é prontamente tratada e muitas vezes a gente acaba pegando o próprio câncer, porque já é uma forma muito evoluída dessa doença. E o câncer de mama, ele está mais na mídia, ele está mais na boca de todo mundo. É verdade. E a gente sempre conhece uma amiga, uma irmã, uma tia, alguém que a gente ouviu falar, uma artista que vai na TV e comenta. E isso gera um pânico muito maior. Mas os dois são duas doenças graves, crônicas, hoje em dia, e que a gente consegue ter um bom manejo dependendo da época onde for diagnosticado. Ok. Muito bem, a gente está falando hoje sobre as doenças da mulher e um pouquinho sobre esse mês da mulher, que é o mês de março. E a gente vai agora para um breve intervalo comercial e a gente já volta com muito mais informação. Chegou a hora de transformar o seu sorriso. Vem aí o Plantão Oral Unique. Dias 15 e 16 de março, a Oral Unique realiza o seu sonho de fazer implantes em 48 horas, sem dor e sem desconforto. Isso mesmo, fazemos seus implantes em 48 horas e ainda com condições especiais. Ligue já, 30155555 ou WhatsApp 999485500 e reserve agora mesmo seu lugar no Plantão Oral Unique. Oral Unique, cada sorriso é único. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E a gente está nesse mês bastante importante para todas nós mulheres, este mês que serve como reflexão, tanto para a nossa saúde mental, emocional e também o nosso corpo, que é preciso estar atento a todos os sinais. E muitas vezes os sinais não aparecem, a gente tem que ir atrás, fazer exames, consultar a nossa ginecologista para ficar segura de que não tem nada de errado. E é assim, né, doutora Ana? Às vezes a candidíase ali deu uma coceirinha, deu um mal-estar e a gente não está atento que é um problema. De que forma tratar? Exatamente. Algumas irritações que acontecem na mulher são diagnosticadas como candidíase, muitas vezes pela própria mulher. E nem sempre são. Então, é importante quando tenha qualquer sintoma, procurar um médico para que tenha certeza o que está acontecendo, né? Existem outras doenças que cursam também com muita irritação, com muita ardência, com coceira,
e que pode não ser apenas uma candidíase. Então é sempre importante que a gente tenha uma orientação de alguém especializado que consiga definir o caso. Às vezes a candidíase, que as candidíase entre aspas, se torna de repetição. Tem um mês, daqui 15 dias tem de novo, daqui outro mês tem de novo. A pessoa acaba se automedicando, por quê? Porque, não vou procurar um médico de novo, é o mesmo sintoma, é igual. E pode ser que esteja fazendo o tratamento errado, por isso que está havendo uma repetição do mesmo sintoma. Doutora, numa relação, o parceiro pode ter candidíase? A candidíase, ela é uma doença típica da mulher, mas existem algumas situações onde o homem está com a imunidade mais baixa, por N motivos. Aí, numa relação sem proteção, ele pode se contaminar com a cândida e desencadear uma candidíase também. Bem menos intensa, mas que não é preocupante, é bem tratável, é um tratamento rápido e seguro. Mas normalmente é aquele homem que tem a sua imunidade mais baixa. Doutora, toda mulher passa pelo período em que para de menstruar. Nesse período, a gente está entrando num novo ciclo, o corpo ele acaba mudando, a pele às vezes fica um pouco ressecada e vem aquela dúvida, fazer ou não fazer a reposição hormonal? Quais são os benefícios para a mulher fazendo? Pois é, Sandra. A reposição hormonal de 15 anos para cá, ela vem sendo muito questionada. Isso aí. E a gente tem feito algumas reposições hormonais com muito cuidado. Então, antigamente a mulher estava ali com seus 40, 42 anos, entrava na perimenopausa, iniciava alguns sintomas e já era introduzida a reposição hormonal. Hoje não. Hoje a reposição hormonal, ela é para casos mais específicos, em determinadas situações, porque a gente consegue fazer um contorno da perimenopausa e da menopausa muito bom sem hormônio também. Esse período gera um pouco mais de ansiedade, a gente pode abrir a mão de ansiolíticos. A pele fica ressecada, o cabelo já não é mais o mesmo, não é meu caso, né, mas o cabelo já não é mais o mesmo. Mas aí a gente procura um dermatologista, aí a gente tem um cuidado aqui, um cuidado ali e consegue contornar um período transitório, porque a perimenopausa é transitória e na menopausa os sintomas regridem e desaparecem. Então, reposição hormonal não deixou de existir, mas ela existe para determinadas situações. Por que a menopausa causa tanto movimentos no corpo da mulher? Algumas encaram até que bem, outras entram num período de depressão, a autoestima acaba diminuindo. De que forma lidar com tudo isso e falar para a mulher, para a paciente ali, que é normal e que isso vai passar, é um período, aqueles fogachos também que incomodam muito? Sim, a expressão é normal, eu procuro nunca usar, porque é uma coisa que incomoda muito. É normal para o médico que está habituado a isso e que a gente sabe que é fisiológico, que faz parte do corpo. Mas para a mulher é um incômodo muito grande. É um período onde ela se desentende com o marido, ela fica brava com os filhos, no trabalho as coisas não funcionam bem porque ela aumenta a irritabilidade. Então é uma situação delicada, vamos dizer assim. E daí eu procuro conduzir por esse lado. Apoiando cada paciente que eu atendo, claro, e procurando demonstrar por que isso está acontecendo. E isso acontece porque nós fechamos um ciclo na nossa vida que é o da reprodução. Nós iniciamos um ciclo quando menstruamos, que é o menarca, e terminamos o nosso período de reprodução, que é a menopausa. Então significa que o nosso corpo passa por uma turbilhão hormonal, onde vão aparecer vários sintomas, porque as coisas acontecem quase que repentinamente, né? E que isso é transitório. E que a gente tem que ter jogo de cintura aqui, ali, ajudar de uma forma, de outra. Às vezes com medicação, às vezes a gente faz até encaminha a psicoterapia, porque existem mulheres que não querem aceitar aquela fase, porque elas acham que aquela fase está tirando elas da jogada, e não é verdade, né? É uma fase que, se a mulher souber aproveitar, é muito boa.
Então, às vezes a psicoterapia, às vezes fitoterápicos, que são os hormônios de planta, que ajudam também a passar por isso. Eu acho que é um período que é importante que a mulher seja muito bem orientada, mas que ela tenha um acolhimento muito bom. Porque é uma coisa que quem tem sintomas importantes é muito desagradável mesmo. Menopausa engorda? Menopausa não engorda. Graças a Deus, menopausa não engorda. O que engorda é o período. Nesse período, a grande maioria das mulheres já tem filhos crescidos, já está entrando na sua aposentadoria e muda o hábito de vida. Então, aquela mulher que acordava às 6 horas, que levava filho para a escola, que organizava a casa, que trabalhava e corria o dia inteiro, nesse período meio que para tudo. Então, os filhos cresceram, ela já não está mais correndo o dia inteiro atrás do trabalho, porque ela está aposentada, sobra tempo ocioso e, às vezes, a atividade física diminui e a ingesta alimentar aumenta. Aí engorda, claro, a gente vai engordar com 5 anos de idade ou com 50, se não fizer atividade física e comer errado, né? Com certeza. Qual é a relação da menopausa e a osteoporose? Certo. A osteoporose é quando o nosso osso, ele perde a massa óssea e ele vai diminuindo e acaba enfraquecendo. Então, na menopausa, como nós temos redução e parada da produção de um hormônio que se chama estrogênio, que age na produção da massa óssea, a gente aumenta o nosso risco de ter osteoporose. O homem também tem osteoporose, só que o homem tem uma osteoporose bem depois. Se a mulher tem ali com 50 anos, o homem vai ter com 70 anos. Mas a gente tem condições de fazer uma prevenção dessa osteoporose, de fazer uma atividade física boa, de comer direito, de ter uma vida onde grandes preocupações merecem grandes pensamentos, pequenas preocupações, pequenos pensamentos. Então é importante que a gente tenha uma qualidade de vida boa e isso também reduz o risco de osteoporose. E a esclerose múltipla? Tem alguma relação? Não, a esclerose múltipla não tem relação diretamente com menopausa. A esclerose múltipla é uma doença que acontece nos neurônios motores do nosso organismo e que pode acontecer em todas as idades, mas que é mais comum na mulher em torno dos 40 anos. E de que forma tratar, de que forma fazer com que a mulher aceite um tratamento que muitas vezes ele não é fácil? De que forma tratar a esclerose múltipla? Pois é, a esclerose múltipla, ela hoje a gente tem alguns tratamentos, são tratamentos que vêm do governo do estado, que ajudam nos surtos, porque a esclerose múltipla ela tem um detalhe, a partir da hora que tem o diagnóstico, ela tem uma evolução permanente, só que existem surtos. Existe um período onde a pessoa não sente nada, passa por um período muito bem, de repente começa a ter um período com falta de força nos membros inferiores, normalmente, e vai perdendo cada vez mais a força dos membros inferiores. Aí, isso é uma evolução longa. Pessoas com esclerose múltipla raramente têm uma evolução curta, de 3, 4 anos e tem todos os sintomas. É muito raro acontecer isso. É uma evolução muito longa. E a medicação que existe não é uma medicação que vai evitar que a esclerose múltipla continue, mas ela vai evitar que os surtos sejam muito intensos, onde a pessoa consiga ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que uma pessoa bem orientada sobre o que é a doença que tem e o que é o tratamento que tem que ser feito, quais o risco e qual o benefício, ela acaba aceitando muito bem. Doutora, e falando em qualidade de vida, todos nós buscamos uma qualidade de vida melhor. De que forma nós, mulheres, devemos nos cuidar para ter um envelhecimento saudável com qualidade de vida? Exatamente. Eu acho assim que o principal fator para que a mulher consiga envelhecer bem e envelhecer com dignidade, vamos dizer assim, e feliz,
Eu acho que é importante que a mulher seja ela mesma. É importante que ela faça exatamente o que ela gosta, que ela encontre o seu caminho e encontre o seu papel nesse mundo, e principalmente dentro da sua família. É importante que a mulher saiba dizer sim e não. Quantas vezes a gente não consegue dizer não para um filho? Mas é importante que a gente aprenda a dizer sim, a dizer não. É importante que a gente entre no mercado de trabalho, que a maioria ainda é homens. É importante que a gente entre no mercado de trabalho com muita firmeza, sabendo que independente do sexo, a gente está lá para fazer um bom trabalho e de um grande valor. Então eu tenho a impressão que a alimentação, a atividade física, conviver bem com os amigos, ter uma boa família, tudo ajuda, eu acho que tudo faz parte, mas é importante a mulher saber quem ela é, qual o propósito dela estar aqui agora, e a partir daí desenvolver e se desenvolver como mulher, ter uma vida plena. Neste mês em que a gente comemora o Dia da Mulher, 8 de março, muitas conquistas a gente já teve nos últimos anos, mas ainda existem muitas conquistas que a gente quer, e uma delas é o respeito. Exatamente. Eu acho que a gente teve exatamente como tu falaste, muitas conquistas. Nos últimos 50 anos, conquistamos mais do que toda a história da humanidade. Temos mulheres em situações administrativas, onde administram 5, 6 mil homens e muito bem. É verdade. E temos mulheres em todas as áreas, só que realmente nós precisamos do respeito. O respeito do dia a dia, né? Nós não queremos deixar de ser femininas, nós queremos apenas mostrar que mulher é mulher, o homem é homem, cada um tem seu papel na vida. Eu acho que isso aí é o mais importante que tem. E eu sei que agora no dia 8 de março é um período que a gente tem que celebrar, agradecer tudo que já conseguimos, mas também é um período que a gente sabe que ainda vamos ter muitos desafios pela frente, mas nós temos muito boa vontade, nós temos muita certeza de que a gente está aqui para um propósito, e esse propósito temos que cumprir. Isso aí, assim nós encerramos o nosso programa Viver com Saúde. Obrigada, doutora, por mais uma vez Sandra, colaborar com informações, que é muito importante a gente sempre falar de mulher para mulher. Com muito prazer, muito obrigada. E desejamos a todos vocês uma boa noite e um feliz mês de março, e vamos comemorar sim o Dia da Mulher todos os dias.